Oi, oi, gente! Vamos de Um Curso em Milagres, a lição 14. A gente já está aqui no 14º exercício. Eu vou falar aqui para você, mas antes já lembra de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e se preparar para as grandes transformações das lições do livro Um Curso em Milagres, o 100, que é conhecido. Um livro metafísico que vai nos ajudar a expandir, a melhorar, a mudar a nossa vida. Então, na 14ª, na lição 14, ela diz assim: Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é, evidentemente, a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que você vê não tem nada a ver com a realidade. Foi feito por você e não existe. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exame da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os aches confortáveis, e aí você pode fazer mais vezes. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que serve. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tem escritos no mundo e de veres em seu lugar o verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente pode ser chamada de salvação, podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá. Irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pensa em todos os horrores do mundo que cruzam na tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Deus não criou, portanto, não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Deus não criou aquele desastre, aí você pode especificar, portanto, ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia para o dia de hoje também incluem qualquer coisa que tenhas medo que possa te acontecer, ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre, entre aspas, bem especificamente. Não uses termos genéricos. Por exemplo, não digas, Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer, ou ataques cardíacos, ou qualquer coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores. Essas coisas são parte do mundo que tu vês. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente. A parte da sua. A parte, da mente de Deus. Portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento deste fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia de hoje pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia e fora dos períodos de prática. Ser muito específico ao aplicá-la. Diz, Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou, aí você coloca a situação específica, igual ela citou lá, ele não criou aquela guerra, portanto, isso não é real. E você vai fazendo os exercícios, tá vendo, gente? São exercícios fora da caixinha. Não é tão simples fazer. Porque para a gente entender isso aqui, a gente tem que partir de um lugar do sentir. Então, eles não são exercícios que você vai fazer ele com grande facilidade. Você pode até falar, falar da boca para fora, mas você precisa trabalhar o seu sentir, a sua conexão com essa verdade, com essa não verdade, com essa realidade, com essa ilusão. Então, é como ela aqui no livro é citado, O mundo que você vê, nada tem a ver com a realidade. Ele foi feito por você e ele não existe. E aí ela fala, a ideia, se você conseguir fazer o exercício mais vezes, se você se sente confortável com o exercício, a menos que ache confortável. Se isso acontecer, se você se sentir confortável, é porque você realmente compreende para que esse exercício serve. E essa compreensão vem a partir do sentir. Ela é única, ela é sua compreensão.
e olhar para aquilo que a gente está vendo, que a gente vê como um desastre, como algo catastrófico, e negar essa realidade, né, como Deus não criou isso, portanto isso não existe, isso parte de uma criação humana, entre aspas, e aí você vai compreendendo através do seu sentir, isso é muito desafiador, mas a gente vai fazendo o exercício e vai se permitindo colocar no sentir. Bom a gente ter um diário para fazer as anotações, e aí você né, consegue ir aprofundando um pouco mais nesse sentir, tá bom? Então hoje Deus não criou um mundo sem significado e ele não criou tal situação porque então isso não é real. Se ele não criou, não é real, tá bom? Esse é o nosso exercício, 3 a 4 vezes, durante 1 minuto, fazendo o exame da mente, né, o exame mental, procurando ali as situações que vão passando pelo seu pensamento, e aí depois você vai fazendo durante mais 1 minuto de prática, citando as situações e falando: Deus não criou isso, portanto isso não é real, Deus não criou um mundo sem significado, tá bom? Te vejo aqui na 15ª lição. Até lá.